Aleluia. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. É muito bom, né, irmãos, estar na casa do Senhor Jesus. Eu cheguei aqui, hoje nós ficamos até 6h30 lá dentro do poço, só eu e a Sara. Aquele chuvão e nós lá, precisava levar a caixa do chuva-chuva, não tinha como subir a pé. E aí a gente chegou 6h40 em casa. Eu cheguei tão cansada, com a mente tão cansada, e hoje estava muito tenso, um clima muito tenso lá. E aí eu cheguei aqui, ajoelhei com a cabeça tão pesada, e aí o pastor deu oportunidade, né, para o irmão Manel e para a irmã Lucimar. E logo que eu estava orando ainda, né, quando eles começaram a cantar aquele hino. E quando eles começaram a cantar, aquele peso que estava sobre a minha mente, sobre o meu coração, foi dissipando. E eu comecei a sentir um gozo do Espírito dentro do meu coração. E eu fiquei muito emocionada. E chorei até, né? Aleluia, agradeci o Senhor. Aleluia, eu falei, nossa, Senhor, como o Senhor trabalha, né? Aleluia, com a minha mente tão cansada, tão sobrecarregada. Aleluia, Jesus, e um louvor é capaz de dissolver todas as coisas. Aleluia, Jesus. Exaltado é o nome do Senhor. Vamos ler em Jeremias 10, 23. Jeremias 10, 23. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Diz assim: eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Aleluia, Jesus. Vamos pedir ao Senhor para falar o nosso coração. Senhor, eis aqui, meu Pai, tua palavra. Oh, meu Pai, nos guia, Senhor. Como diz a tua palavra, não é nós, meu Pai, não é de nós guiar o nosso próprio caminho. Oh, meu Pai, quanto mais conduzir, meu Pai, a tua obra. Oh, meu Pai, que o Senhor possa agora, meu Pai, iluminar o nosso entendimento, meu Deus. Oh, Senhor, encher o nosso coração com a tua palavra. Oh, meu Pai, nos dá graça, Senhor, para que possamos, meu Pai, como despenseiro dos teus mistérios, meu Pai. Oh, Senhor, falar daquilo que convém, meu Pai, para o nosso aprendizado, para a nossa instrução. Nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. E Deus, na verdade, colocou esse ensinamento no meu coração assim, né? Cheguei 6h40, lá para 6h50 na correria. Aleluia, Jesus. Eu falei, meu Deus do céu, agora tem muito pouco tempo. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor, Ele é maravilhoso, né, irmãos? Aleluia, Jesus. Irmãos, aleluia, esse versículo veio ao meu coração. Aleluia, e ele é muito importante. Jeremias falando com Deus. Aleluia, e ele fala assim, eu sei, Senhor, eu sei. Aleluia, que não é do homem o seu caminho, nem o homem que caminha o dirigir dos seus passos. Aleluia, Jesus. E eu já achei isso importante. Aleluia, Jesus. Porque nota-se um conhecimento de Deus, aleluia, da parte de Jeremias. Aleluia, porque isso aqui parece uma coisa normal, mas a maioria das pessoas não tem essa percepção. Por mais que a pessoa, é aquela questão, eu sei, mas não sei. Aleluia, eu sei que Deus, Ele é santo, mas eu não importo com a santidade, e eu não acho que Deus vai... todas as vezes que eu me importo com falta de santidade, eu não acho que Deus vai se importar com isso. Aí eu falo assim, Deus é santo, mas isso é uma teoria que eu tenho. Só uma teoria. Aleluia. Na prática, eu não conheço Deus. Aleluia. Até nós falamos sobre isso no clubinho, né, Pedro? Um dia. Aleluia. Sabe, mas não sabe fazer, alguma coisa assim. Como é que é? Teoria versus prática. Tipo assim, eu sei. Aí você chega perto de um crente e fala assim, não, mas Deus assim, mas eu sei disso. Eu sei disso. Ah, irmão, mas isso é errado, mas eu sei disso. Aleluia, eu sei que Deus é assim, mas sabe a teoria. Aleluia, não sabe a prática. Aleluia, se você falar assim, irmãos, você sabe que nós temos que pedir direção de Deus para tudo.
Não vai ter uma pessoa no mundo inteiro que seja crente que vai falar que não sabe disso. Todo mundo vai dizer, eu sei que a gente tem que pedir direção de Deus. Todo mundo vai falar. Mas, na prática, apenas uma pequena porcentagem vai fazer isso, porque sabe a teoria. Aleluia, mas, na verdade, aquilo não entrou na sua mente. Aleluia, aquilo não entrou no seu coração de fato. É aquela coisa, eu sei, mas não sei. Você não entende. Você sabe, mas é como se fosse um conhecimento superficial. Aleluia, de saber, mas não entender. É igual quando você vai para a escola e o professor de matemática, o professor de química, vamos dizer química e física, ensina um monte de fórmula que você, às vezes, você até aprende, você faz a equação lá, tira nota boa e tudo, mas aí alguém te pergunta assim, mas para que serve isso? Não sei. Aleluia, não sei, entendeu? Mas aquilo tem um porquê. Aleluia, se a pessoa sai da escola e ela vai formar em química, vai virar um químico, né? Um farmacêutico, alguma coisa do tipo, um físico, alguém que trabalha com engenharia elétrica, alguma coisa do tipo, aí ela vai conhecer, aleluia, na prática, como aquilo funciona. Aquilo que ele aprendeu lá na escola, como que funciona. Porque na hora dele fazer qualquer coisa lá, fazer uma fórmula, ele vai precisar daquelas fórmulas químicas. E aí ele vai entender ela na prática. Mas ele aprende lá, tira nota boa, aí fala assim, você sabe a teoria de não sei o quê? Eu sei. Você sabe fazer isso? Eu sei. Mas para que serve? No fundo, não sabe. Aleluia. E muitas das vezes a gente é assim. A gente sabe um monte de teoria, aleluia, sobre Deus, que é isso, que é aquilo outro, mas no fundo aquilo a gente não tem noção completa. Por isso que a gente não consegue fazer. Aleluia, porque a gente não tem aquela conscientização de fato. Para que precisa daquilo? Por que Deus proíbe isso? Eu sei que isso é pecado, mas eu não sei para quê? Por que isso é pecado? Na verdade, eu acho que nem faz sentido isso ser pecado. Às vezes a pessoa pensa até assim, não faz sentido isso ser pecado, por que isso vai prejudicar quem? Vai prejudicar a Deus? Acho que não vai prejudicar. Então a pessoa não tem noção, aleluia, das coisas. Aleluia, muitas das vezes é um conhecimento superficial. Aleluia. E hoje em dia, eu estava até meditando, você vê muitas igrejas por aí falando assim, é importante ter conhecimento. Eles até citam o versículo de Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Só que quando eles falam desse conhecimento, eles falam de um conhecimento teológico. De você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, às vezes eles nem lê, né? De Gênesis e Apocalipse, eles lê trechos e aprende lá o livrinho, né? E assim, tem que saber isso aqui, os anjos têm classe, tal anjo faz isso, tal outro anjo faz aquilo, querubim, aquela coisa. Eu não estou menosprezando quando Deus revela mistérios e Ele explica, aleluia, Ele mostra como que funcionam as coisas. É importante quando Deus revela. A gente não pode menosprezar aquilo que vem de Deus. Eu estou falando da instrução que eles dão. Aleluia. Aí é assim, assado. E aí eles pensam que esse é o conhecimento. Aleluia. É isso que é o conhecimento. Aí você já viu pessoas falar para ele, nossa, fulano tem um conhecimento da Bíblia? Não é? Aleluia. Nossa, fulano conhece demais. Nossa, a igreja tal, ela está muito errada. Mas que eles têm conhecimento, eles têm. Não é assim? Aleluia. Eles podem até não fazer, eles podem até não ser, mas que conhecimento eles têm. Não é assim que as pessoas falam? Mas que conhecimento que eles têm? Aleluia. Qual é o conhecimento que eles têm? Aleluia. É o conhecimento da letra. Aleluia. É esse conhecimento e muitas das vezes distorcido. Até distorcido. Mas, se o sujeito citou de Gênesis e Apocalipse, explicou, o Apocalipse inteirinho, aleluia, e deu... Nossa, ele tem muito conhecimento. Nossa, que conhecimento. Aleluia, muito conhecimento. E é importante, eles falam, é importante ter conhecimento.
Aleluia, é muito importante ter conhecimento. Aleluia, porque a Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. E você vai vendo eles perecendo, aleluia, indo rumo à destruição, cheio de conhecimentos. Você pensa assim, uai, mas que conhecimento é esse que esse povo tem? Aleluia, que eles falam que ele tem, que é importante, tem, mas você não vê isso aplicado na vida deles. Aí fala, mas como assim, mano, não vê? O fulano é bom pai de família, aleluia, ele é honesto, ele é isso, ele tem um bom testemunho, aparentemente, para as pessoas, ele tem conhecimento. O conhecimento de Deus vai muito além disso, irmãos. Tem muita gente que é, muitas das vezes, ateu, são bons pais de família, bons esposos, honestos, aleluia, tem um palavreado, né, adequado, e são pessoas impecáveis para a sociedade, aleluia, para a sociedade, aleluia, e não acredita em Deus, não acredita em Deus. Então, isso não é o conhecimento, ou você saber de Gênesis, Apocalipse. Irmãos, uma coisa a gente não pode desprezar, eu não leio a Bíblia não, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Cuidado. Você está desprezando a palavra de Deus. Aleluia. Está desprezando. Então quer dizer que Deus deixou escrito tudo isso para você menosprezar? Aleluia. Por que ele, aleluia, inspirou os seus profetas para falar uma coisa que a gente está desprezando? Não. Ele deixou escrito para que nós pudéssemos meditar. Agora, a gente também não pode pensar que o conhecimento da letra vai fazer algum sentido para nós. Você pode decorar tudo e aí? Mas você consegue aplicar todas essas verdades, essas lições na sua vida diária? Esse é o verdadeiro conhecimento. Aleluia. Esse é o verdadeiro conhecimento. De repente, eu decoro, por exemplo, eu decorei as cartas de Paulo todinha. E às vezes o meu irmão nem lembra. Ele leu, mas ele nem lembra onde está escrito. Aí pensa assim, não, mas o João tem mais conhecimento do que sei lá, inventa um nome aí qualquer. Aleluia. Ele tem mais conhecimento. Por quê? Porque ele sabe onde está cada versículo. Aleluia. Ele sabe citar tudo, ele sabe interpretar, ele sabe o que o Apocalipse significa, o que significa o chifre, o que significa a cauda, se tivesse. Aleluia. Ele sabe tudo. Nossa, ele sabe tudo. O outro, coitado, não lembra. Não lembra. Aleluia. Mas, muitas das vezes, aleluia, eu não vou dizer que isso não é para a gente pegar e justificar. Eu não leio, tá vendo? Eu não leio a Bíblia, tá vendo? Mas a irmã está falando lá que o fulano não sabe nada. Não estou dizendo isso. Aleluia. Estou dizendo que tem pessoas, aleluia, que tem pessoas que tem gente que vai saber de Gênesis, Apocalipse, citar tudo, mas também tem conhecimento de Deus. Aleluia. Não é que uma coisa exclui a outra. Aleluia. E aí às vezes o outro não tem esse conhecimento, não consegue guardar às vezes, mas tudo que ele lê, ele aplica na vida dele. Aleluia. Tudo que ele medita, aleluia, às vezes ele medita num versículo diário, aplica na vida dele. Nossa, eu li aqui isso, eu não sabia isso. Nossa, eu não sabia que isso era errado. Eu não sabia que Deus ficava chateado com isso. Nossa, a partir de hoje eu vou orar sobre isso, eu acho que vou fazer isso mais. Não. Aleluia. Está vendo? Um pequeno versículo que ele leu, ele guardou isso no coração dele. Aleluia. E ele pôs em prática. O outro não, ele não vai guardar só aquele versículo, ele sabe o capítulo inteiro. Mas pergunta a ele, aleluia, se ele já aplicou um versículo que ele leu daquele capítulo inteiro na vida dele. Não. Pedro. Então, aquela parte na Bíblia que fala que esse povo pereceu, acho que por falta de conhecimento, então, no caso, é porque eles não praticaram as coisas certas, né? Não porque eles não tentaram. Exatamente, o conhecimento verdadeiro. Não é porque, assim, pereceu por falta de conhecimento porque ele não sabia o Salmo 23 de cor. Não era, entendeu? Aleluia. Ele não, então, ele pereceu porque ele não sabia, que ele não leu a Bíblia, não era nesse sentido. Os fariseus tinham muito conhecimento, gente. Quando Herodes queria saber sobre Jesus, o que ele fez?
Ele não foi lá nos fariseus, chamou os escribas, e eles não falaram para ele tudo? Não, as escrituras falam que ele vai vir de Belém, aleluia, da tribo de Judá. Eles tinham tudo, ele sabia tudo, só não sabia identificar quem era o Messias. Aleluia, não, e rejeitou ele. Com todo o conhecimento, entre aspas, que eles tinham, eles rejeitaram o Messias. Então, que conhecimento era esse? Que conhecimento era esse? Que sabia da onde que o Messias viria, sabia que era de Judá, aleluia, sabia que ele viria de Belém, aleluia, sabia um monte de coisa, já estava se preparando para poder identificar o Messias, mas não puderam identificar porque não tinham o real conhecimento de Deus. Porque se tivesse conhecimento de Deus, na hora que ele chegasse diante do Messias, testificaria no coração deles, assim como testificou no coração de Simeão. Deus mostrou para ele a Ana, a profetisa, quem? João Batista, né, no ventre da sua mãe, o pastor. Quando Jesus falou para os fariseus, ele diz assim: examinai, pois, as escrituras, que cuidar ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Exatamente. E a única pessoa que eles não conheciam era Jesus, que a Bíblia só fala dele. Exatamente. Então eles aprenderam. Vamos ver. É João, né? João 7 ou 5. Examinais as escrituras, mas cuidar. 5:39. 39 e 40. João 5, 39 e 40. Examinai as escrituras, porque vós cuidai ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para teres a vida eterna. Olha esse versículo. Olha esse versículo. O Senhor Jesus falando assim, nas minhas palavras: vocês leem, examinam a Bíblia. Vou falar Bíblia, na época não era Bíblia, né? Vou falar para a gente contextualizar, contemporizar. Vocês leem a Bíblia porque vocês acreditam que nela tem a vida eterna. E era verdade. Aleluia. A palavra de Deus tem a vida eterna. Aleluia. O Senhor não está questionando isso, não. Vocês acreditam que nela tem a vida eterna. E ela tem mesmo. Aleluia. A palavra do Senhor é vida e poder, ele falou, né? É espírito e vida, né? Aí ele falou assim: e são elas, as próprias escrituras, que de mim testificam. Então, Jesus não está dizendo assim: não precisa você examinar a escritura, não, viu, gente? Aleluia. Não precisa nada. E aleluia. Não, ele não estava dizendo isso. Ele disse assim: vocês examinam a escritura porque vocês cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, essas escrituras que vocês estão lendo, que têm a vida eterna, elas testificam de mim. E vocês estão lendo porque vocês sabem, não, aqui tem a vida eterna. Está vendo o saber? Aleluia, o saber deles? Não, vamos ler, gente. Tem que ler, tem que examinar, né? As escrituras, porque nelas tem a vida eterna. Mas era tipo assim, um conhecimento, uma teoria. Tem que ler, porque ler aí cala lá, né? Decorando ali os salmos, não sei o quê, porque nelas tem a vida eterna, viu? Aleluia. Mas aí o Senhor Jesus fala assim: mas vocês não querem vir até mim. Aleluia. Para ter vida eterna. Então, que conhecimento era esse? Aleluia. Que sabedoria é essa aqui? Aleluia. Que era isso que estava na mente deles, que eles estavam examinando, porque falaram: não, tem vida eterna, tem vida eterna. E vocês não querem vir a mim para ter vida eterna? Não faz nenhum sentido. Irmão Manuel? Não, que no meu modo de entender, né? Às vezes eu estava examinando também, mas faltando a fé, né? Eu estava examinando, lendo. Se não tivesse fé, é a mesma coisa de um livro qualquer. Exatamente. Né? No meu modo de entender, eles tinham conhecimento, mas não tinham fé. Porque se eles tivessem fé, eles iam pegar o entendimento também, né? Também. Mas no meu modo de entender, faltou fé também. Também. Né? E aquele examinar, meio que parecia que estava lendo um livro qualquer, né? Um livro sem... estou lendo aqui, sei tudo, mas assim... de uma forma assim, aleluia, sem realmente querer buscar o conhecimento, sem realmente querer, simplesmente, é como se fosse uma regra, né? Gente, a gente tem que ler a Bíblia. Tem muita igreja que faz isso, você fala: que lindo, os irmãos lá
tudo lê a Bíblia. É uma maravilha, realmente, se a igreja toda lê a Bíblia, é uma bênção. Aleluia. Mas aí você vê que bonitinho, ali um menino de 3 anos até o de 80, todo mundo lendo a Bíblia. Nossa, está todo mundo lendo o livro de Apocalipse. Ai, que coisa mais linda. Todo mundo lendo a Bíblia. Mas é uma regra. Aleluia, é uma regra. Está lendo todo mundo a Bíblia, mas com qual objetivo? O que eles estão extraindo da palavra de Deus? Nada. Simplesmente uma teoria. É como se fosse assim. Tem que comer, um exemplo, não, tem que comer porque senão você vai morrer. Aí a pessoa come um monte de salgadinho, aleluia, um monte de biscoito recheado, que senão morre. Mas vitamina mesmo não tem nenhuma. Sai a fórmula. Não faço. Exatamente. Eu sei a fórmula, mas qual o sentido dela, né? Exatamente isso. O Pedro e depois o Denilson, quem fala? Eu estava pensando, né? Eu não sei se tem a ver, mas até Nicodemos, né? Quando ele foi conversar com Jesus, aí quando ele foi falar como um homem velho pode entrar na barriga da mãe, e ele não entendia, né? Ele era um fariseu, então, tipo, tinha o conhecimento, ele não sabia como isso. Exatamente. Sendo que no passado a gente... Agora pergunta a ele se ele sabia o que estava escrito em Isaías, não sei o que, ele sabia tudo. Sendo que antigamente na Bíblia muitos novos nascimentos, convertendo, deixando as coisas que fazia, e ele não sabia o que era o novo nascimento, sendo um fariseu. Exatamente, com todo o conhecimento. E Jesus teve que colocar ele contra a parede e deixar ele bem envergonhado, para quebrar o orgulho dele, para ele ver, eu não tenho conhecimento. Irmã, hoje nós vemos que os escatologistas do dia de hoje, os conhecimentos que ele tem, ou seja, a igreja de Coríntios, por exemplo, eles tudo sobre a igreja de Coríntios, onde a igreja de Coríntios estava, o que ela fazia, onde a cidade de Coríntios ficava, era uma cidade marítima, isso aí eles conhecem muito. Aí um dia eu estava até conversando com um colega meu, ele é tipo estudioso, assim, irmão, essas coisas que eles falam de cortar cabelo, que Coríntios era uma cidade marítima, então lá na cidade, o que tem na entrada da cidade? Eram as prostitutas cortavam o cabelo e tal, e ele, tudo aqui, sabe? Então o conhecimento deles é esse. Exatamente. Não que eles estavam errados, mas aí eles falam assim, não, porque nos dias de hoje... Eles falam que as mulheres não podem cortar o cabelo, mas se a mulher que cortava o cabelo lá de Coríntios, ela se destacava como no caso, era uma prostituta. Você entendeu? Então, exatamente. E parece inteligente, né? Se a pessoa chegar para você e falar a história, mas aí você vai, um dia eu fui pesquisar, não existe registro histórico dessa história que eles contam. Não existe. Na verdade, existe certos costumes, mas nem era em Coríntios, alguns casos e tudo, não tinha nada a ver. Eles pegaram uma história de uma outra cultura e tudo, e associaram isso aos coríntios para justificar aquele versículo. É isso que eles fizeram. Mas conta com tanto assim, se falar com você, mas a história mostra, aí parece tão inteligente que você acredita. Se falar com você, mas o historiador fulano de tal, o cientista fulano de tal descobriu o arqueólogo descobriu ele achou lá um pergaminho, um negócio que conta que o rei daquela época escreveu uma coisa, nossa, é tão inteligente que todo mundo acredita, aleluia, e não passa de uma baita, de uma mentira, aleluia, como se naquela época não existisse pessoas que eram enganosas, não existia pessoas com outro entendimento. Aleluia. Não existia pessoas que inventavam mentira, igual muitos cientistas inventam que eles descobriram um osso, alguma coisa assim, que na verdade descobriu nada. Ele pegou um osso que ele viu lá e envelheceu ele e falou que foi do dinossauro tal. E, entendeu? E como se os homens não tivessem a mesma astúcia desde o início. Mas falou que é história, que fulano falou, que o historiador falou, que o cientista falou, que o outro falou. Ai, que inteligente. Então é verdade. Paulo. 2 Timóteo 3:7, pode ler. Tá vendo? É isso aí. Que aprendem sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Aprendem sempre. Coisa que você não pode falar com esse povo é que eles não aprendem.
Aleluia, porque eles têm escola dominical, escola sabatal, sei lá como é que fala, escola... Aleluia, é um monte de coisa que eles têm, o tempo todo. Nossa, que conhecimento. Aleluia, nós conhecemos, ou nós estudamos Coríntios, como o irmão falou, hoje nós estamos estudando o livro de Amós, a igreja está estudando o livro de Salmos. De aprendizado, você não pode falar que eles não têm. Aleluia, mas a Bíblia fala, aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. TT? Exatamente. É isso aí. Exatamente. O que a irmã falou. Comparando a Bíblia com a Bíblia. Não é comparando a Bíblia com a ciência, com o que o historiador falou. Porque eles vão falar o contrário. Aleluia. E a gente tem o que Deus deixou para nós se basear, é a Bíblia, não é a ciência, não é o historiador, não é a história, não é, aleluia, não é o cientista tal, não é o arqueólogo tal, não é. O Denilson ia falar? Da Arca de Noé, vamos ver, para ver o que eles vão falar, né? Tipo assim, nossa, aí, a cada tese que eles falam, coloca uns 5 cientistas desde lá, né? Eu não sei falar o nome, não. Aí teve um dia que a Aninha falou assim, se fosse vocês paravam de ver se tem aí, que esse aí tá com nada, não. Aí acabou que nós pegou e parou, porque é tanto questionamento, você fala assim, até eu pensei, rapaz, esse aí tá com nada, não. Aí nós, Pedro, aí nós foi e parou, porque, mas é tanta coisa que você fala assim, meu Deus, questionando, porque eles falam que o questionamento traz o conhecimento, mas nem sempre, né? Não, e o questionamento, na verdade, a Bíblia ensina a gente a crer, né? Aleluia, a Bíblia ensina a crer. E olha você ver como o diabo é tão terrível, o espírito do engano é tão terrível, que ele fala que é o questionamento, né? E você vê que, na verdade, quanto mais você questiona, mais dúvidas você tem sobre as coisas de Deus. Quanto mais. Mas por que Deus fez isso? Mas eu não entendo por que Deus permitiu aquilo. Entendeu? Quanto mais questionamento, mais você vai gerando dúvidas. Claro que muitas vezes a pessoa pode não entender e ela pergunta para Deus, aí diante de Deus, pergunta para quem conhece, glória a Deus, né? Para estar aí na fonte certa, né? É diferente. Mas esse povo, por que uma pessoa vira ateu? Eles começaram a questionar. Mas esse povo fala que tem Deus, mas não tem prova, não sei o quê. E vão questionando, até chegar num ponto assim, Deus não existe, né? O que o Senhor está falando aí, até nessa palavra, e que Deus sempre falou, lê a Escritura, ela fala de mim, não conhecer Jesus, conhecimento, aprende, não chega conhecimento da verdade. Sobre, sempre eles estão comentando casos de isso é pecado, aquilo não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, isso tem nada a ver. Só que eles não entenderam a Bíblia. O sentido do Evangelho é fazer com que o homem ele sente mal ao pecado. Quando você está defendendo o pecado, é porque você não sente mal com ele. Você está com um sério problema diante de Deus. A Bíblia fala que todos que são do Senhor não pecam. Porque eles não podem pecar, que a semente dele é de Deus. Então é o que Jesus está falando, ele chega com conhecimento, fica lá estudando, pode ou não pode, vai ou não vai, segundo não sei o que, não pode, não tem problema, pode fazer, gente. Mas se você está fazendo o pecado e não sente mal com ele, você está com sério problema com Deus, você não pertence à semente, porque a semente afasta, quem é da semente de Deus afasta do pecado, ele sente nojo. Muitas pessoas nunca tiveram ensinamento tão profundo a respeito de pecado, mas a primeira coisa que eles fizeram aceitar o Evangelho foi largar o pecado. Porque o próprio Espírito Santo arrancou o pecado deles. É verdade, tá vendo? O conhecimento. Aí a pessoa fala, eu sei porque os 10 mandamentos de cor, eu sei isso, aquilo outro, mas na prática. Olha, você vê que os fariseus tinham tanto conhecimento das escrituras, da lei, que não sei, e eles agiram injustamente com Jesus. Olha o que eles fizeram. Armaram uma casinha para Jesus. E pagaram pessoas, levantaram pessoas para acusar Jesus, caluniar Jesus, para eles poder condenar. Isso nem pela lei era permitido, gente. Olha o que a Jezabel fez com Nabote.
Ela não pagou uns homens para falar que ele tinha blasfemado? Exatamente como os fariseus fizeram com Jesus, querendo falar, não, a gente precisa ter alguma acusação contra ele para ele ser morto. Então, com esse sentimento, cheio de sentimento de maquinar o mal para Jesus morrer, cheio de conhecimento. Que conhecimento era esse que não gerava bondade no coração deles? Aleluia. Que conhecimento é esse que não gerava misericórdia no coração deles? Vamos ler para vocês verem Jeremias 22:16. Julgou a causa do aflito e do necessitado. Então lhe sucedeu bem. Porventura não é isso conhecer-me, diz o Senhor? Está vendo? Aleluia, agindo com justiça. Aleluia, com bondade, com misericórdia. Eu não estou dizendo, irmãos, que todo mundo que é bonzinho, aleluia, faz caridade. Tem muita gente lá fora, né? Tem religiões que pregam que tem que fazer caridade, né? E eles não têm conhecimento de Deus. Né? Não é nesse sentido. Aleluia, eles fazem como uma regra. Ah, tem que fazer igual um dia uma menina, ela nem é crente, ela trabalhava comigo, né? Aí ela falou comigo assim que tinha uma mulher que tinha mudado para perto da casa dela num barracão lá, que a mulher veio de um outro lugar e não tinha nem uma cama para dormir, nem móvel, nem nada. Aí ela falou assim, aí eu estou juntando para ajudar ela. Ela não tinha religião assim, não era aquela religião não. É assim, aí eu estou ajudando, eu peguei um colchão e dei ela, estou ajudando ela com cesta. Aí ela virou para mim e falou assim, porque a gente não sabe o que vai acontecer com a gente no futuro, né? Aí ela falou assim, a gente tem que ajudar as pessoas, porque uma hora pode ser a gente. Aí eu fiquei olhando assim e falei, que bonito, né? A pessoa pensar assim. Eu pensei assim, mas olha para você ver, a bondade que ela estava fazendo, não, que pessoa boa, né? Com medo de no futuro ela passar necessidade e ninguém ajudar ela, porque ela não ajudou ninguém. Isso é conhecimento? Aleluia. Isso é caridade de verdade? Aleluia. É bondade, misericórdia de verdade? A maioria das pessoas faz caridade. Não é, aí você pensa, não, mas a pessoa não é tão bom. Até a bondade, irmãos, ela vem pelo conhecimento de Deus. A verdadeira bondade, a verdadeira caridade é pelo conhecimento de Deus. Porque o que as pessoas pensam que é caridade, porque fulano fez isso, muitas das vezes ele faz, umas vezes pensando assim, nossa, a gente tem que coisar, porque a pessoa, não sei o quê, aleluia, senão depois eu passo a mesma coisa e não acontece comigo, a pessoa não me... Ou às vezes até pensando assim, eu vou fazer para o outro, porque lá na frente, quando eu precisar, a pessoa vai me ajudar, ou então alguém vai fazer para mim. Então, a maioria das bondades, você vê aí, parece bondade, mas a verdadeira bondade e misericórdia, ela vem do conhecimento. A Valéria? Um ensinamento muito profundo da parte de Deus, né? Essa questão que você falou aí sobre a questão da bondade. Então, assim, é uma bondade carnal, porque você está fazendo para você receber algo em troca. Exatamente. Quando é de Deus, você faz voluntário sem pensar em você. E você até esquece daquilo. Né? Agora quer falar outra coisa, né? Agora você está falando sobre a questão da pessoa, né? Do entendimento, da pessoa ter revelação. Você pode ver que é só pelo Espírito Santo mesmo, porque a palavra de Deus fala que Satanás, ele crê em Deus que até estremece. Gente, quem pode conhecer assim a presença de Deus como ele que estava do lado dele, mas mesmo assim, aquele ver não trouxe o entendimento do coração dele. Por quê? Porque o coração dele era duro. Ele não aceitou o entendimento de Deus. Exatamente. Né? Então, tipo assim, tendo tudo diante dele, né? Estava diante do Senhor. Então, muitas das vezes, o que falta também é a pessoa alcançar o entendimento de Deus é o coração quebrantado. Também. É querer conhecer a Deus de verdade, igual você estava falando. Interesse, né? O interesse, entendeu? A palavra de Deus fala que Deus se revela aos humildes. Entendeu? O que adianta? Se ela na Bíblia não pode roubar. Você fala, não pode roubar não. Mas na hora que aparece aí você pergunta a pessoa assim, não pode roubar. Onde está escrito? Está escrito em tal, fala assim, assim, assado. Mas eu roubo. Ai, que conhecimento que eu tenho. Nenhum, porque os fariseus, né, eles falavam, mas eles não cumpriam o que ele falava. Exatamente. Ele falava, não rouba, mas eles roubavam, não faz isso, mas eles também fariam. Então, às vezes, a pessoa quer aplicar o entendimento em cima dos outros, mas ele mesmo não faz e acha que está justificado pela Bíblia. Porque ele sabe.
Ele sabe. O importante é saber, viu, gente? Não é praticar. Sabendo tá bom. Será que eu vou me dar bem? Não, mesmo porque o soberbo ele não conhece, ele não consegue ter conhecimento. O verdadeiro conhecimento ele não consegue, ele não alcança. Ah, sim. Se depois ele deixar, né? Tipo, se eu aprendi até aqui. Exato. Mas você sabe que uma coisa? Que quando a pessoa... até se a pessoa chegar a um nível de conhecimento, ela rejeita até a soberba. Tem muita gente aí que um pouquinho que ele sabe, ele já cresce todo tamanho porque ele não adquiriu um pleno conhecimento. Porque se ele tivesse adquirido pleno conhecimento, na hora que qualquer sentimento, qualquer pensamento para ele se vangloriar viesse no coração dele, ele rejeitaria porque ele fala assim, Deus resiste o soberbo. E eu sei isso não é porque eu decorei, eu entendi isso. Entendi isso. Tem esse. Sim. Começa no erro. Aí costuma... Tem uns que, se Deus ainda tiver um plano naquela vida, ele tiver medo de Deus, tira ele de lá. Agora tem uns que já o coração dele já é meio atrapalhado mesmo, então Deus permite, continua. Pode continuar lá, porque o seu coração não é reto. Eu quero falar do meu amado Asaf, que eu não posso deixar de falar de Asaf. Tinha que falar dele, você vê igual Asaf, né? Asaf, igual eu sei que o irmão Ricardo falou, ele deixou, né, a soberba entrar no coração dele, porque ele foi vendo as coisas dos ímpios, mas ele tinha um entendimento de Deus. Ele tinha um conhecimento tanto que ele foi no templo. Aí, na hora que ele chegou no templo, o Senhor Jesus falou com ele. Agora, já pensou se ele resistisse àquilo que ele aprendeu de Deus, deixasse aquele sentimento, né, no seu coração e tinha sido destruído. Ele, num momento assim, que ele estava arrasado, triste, né, ele deixou aquela inveja. Ele não era uma pessoa invejosa. Tem que entender isso. Ele não era uma coisa que ele tinha o tempo todo. Aquele momento, quando ele se comparou especificamente naquela situação que ele estava passando, gerou esse sentimento no coração dele, mas ele foi para a casa de Deus e Deus dissipou, né, aquele sentimento do coração dele. Aleluia. Mas não era uma coisa assim, nossa, tá vendo? Vocês falam muito, mas olha, Asaf, um baita do invejoso. Aleluia. Não, ele não era. Ele, um momento, uma situação. O Pedro? Eu não sei se está certo, né? Mas tem até aquela parte que o apóstolo Paulo fala: antes subjugo meu corpo, para que falando eu não venha ficar reprovado, né? E eu não sei se vai estar certo o que eu vou falar, mas eu pensei, né? Porque às vezes a pessoa fica muito na fala, muito assim, tem que fazer isso, tem que converter, não pode falar mentira, senão você vai para o inferno. Mas ela mente. Aí, tipo assim, eu creio que, por exemplo, eu passo para falando, antes subjugo meu corpo, porque, por exemplo, quando eu vejo que eu não faço, para que eu não falo, eu fico reprovado, porque é muito fácil falar, tipo assim, não pode mentir, porque senão vai pro inferno. Aí a pessoa vira, mas você também mente. Entendeu? Então... Não adquiriu a consciência daquilo, né? Não pode, mas consciência mesmo não tem. Fica normal. Mas aí na hora que o conhecimento vem de verdade, a consciência, fala, seu coração... Mesmo que se fizer, seu coração dói. Fala, oh, meu Deus, né? Tua palavra fala que não podia fazer. Aleluia, aquilo já incomoda. E você vai adquirindo mais conhecimento e mais firmeza, Deus vai te dando graça, você vai se libertando, que aí a ponto de você rejeitar mesmo, né? O Denilson? Muitas das vezes, igual a pessoa, mas aquele sentimento que brotou no coração de Asaf, também pode brotar no coração da gente se a gente não vigiar. Pode. Entendeu? Porque não é uma coisa... Já deixou para o nosso ensino. Não foi um mérito só de Asaf, não. Que muitas das vezes, igual a palavra fala, nós estamos sujeitos a todas as coisas também, que muitas vezes a gente acha, isso não vai passar no meu coração. Quem diz? Às vezes você nunca sentiu, mas uma hora você pode sentir. Então, enquanto a gente está vivo,
como diz a Bíblia, diz que o Senhor fala que é para a gente vigiar para que não caia. Então, ou seja, isso também pode vir no nosso coração. E é né? tão bom que, assim, a gente já tem uma referência ali, né? Se você, de repente, a pessoa começou uma situação, um exemplo, vamos supor que você está numa situação difícil, está sem emprego, um exemplo, um pai de família. E aí o seu vizinho ele já tem condição, ele já não sei o quê. Aí vocês vão disputar uma vaga de emprego, vocês dois juntos. Aquele que nem tinha necessidade é o que é contratado. E você que estava passando necessidade, né? E você não é. Na hora vai virar um sentimento no seu coração. Falou, oh, meu Deus, ele tinha condição e nem precisava. E ele que foi escolhido e não eu. Você começa uma sensação de revolta, de injustiça. Aleluia, olhar para a pessoa, nossa, tá vendo? Quem é como o Azar sentiu, tá vendo? Quem, às vezes a pessoa às vezes nem é cristão, a pessoa às vezes faz até coisa errada. Você fala assim, tá, nossa, eu estou na casa do Senhor e não consegui, e o fulano conseguiu. É o que estava no coração do Azaf. E começou a sentir até uma inveja no coração, veio, porque na hora que ele comparou, ele pensou assim, tá vendo? Inútil é eu estar na casa de Deus, né? O fulano tá vendo? Ele já tem do bem e do melhor. Vamos um exemplo, olhando, olha a casa dele bonita, olha o carro dele, olha isso, e olha a minha casa, tá quase caindo em cima da minha cabeça. Eu não tenho um carro para andar, um exemplo que eu estou dando, né? Um carro para andar, não consegui nem o emprego, o fulano foi lá e conseguiu tudo. Começa assim, nossa, parece que ele se dá tão bem. Tudo para ele dá bem, para mim dá tudo errado. É esse sentimento. Não é aquele sentimento de eu estar lá, não posso ver, fulano comprou um carro, mas eu tenho um carro. Mas só porque o dele é mais bonito, eu já, não, vamos lá hoje na concessionária, nós vamos tirar um carro sem ter condição. Aleluia, porque o dele é bonito e não posso ficar para trás. Não, aí é outro sentimento, irmão. Aí a pessoa é um crente que precisa buscar a libertação da inveja que ele tem. E toda a vida ele tem. Aleluia. Agora, Deus também liberta? Liberta. O conhecimento chega e ele começa... Nossa, na hora que ele sente... Olha o conhecimento. Aleluia. Ele toda a vida pensou assim. Mas na hora que o sentimento, né, o conhecimento chega, ele fala assim... Nossa, olha o que eu estou pensando. Nossa, por que eu estou revoltada? Porque o fulano arrumou a casa dele está linda. Por que eu estou revoltado com isso? Aleluia. Sendo que, na verdade, eu estou na minha casa. Por mais que eu queria ela arrumada e tal, mas ele não pode conseguir, né? Ele tem condição para isso, por que ele não pode? Aí o conhecimento vem, olha, isso não é de Deus. Aleluia. O que eu estou sentindo no meu coração não é de Deus, porque isso que eu olha o conhecimento, irmão. O conhecimento é tão grande que aí você mesmo começa a identificar, meu Deus, eu não sabia, mas toda a vida eu fui invejoso. Aleluia, eu não sabia disso. Aleluia, mas o conhecimento chega e identifica e fala, toda a vida eu tive inveja no meu coração, mas eu não sabia. Aleluia, agora eu rejeito esse sentimento em nome de Jesus. Aleluia, porque Deus abomina isso não é, aleluia, de Deus, e eu não quero isso no meu coração. Aleide? Uhum. Não, eu entendi. Uhum. É diferente. Uhum. Sim. Uhum. Já fica mal. Entendi. Mas o conhecimento vindo... Depois eu vou até contar uma experiência. O Pedro vai falar, eu vou contar uma experiência sobre isso. Você falando isso, eu até lembrei de Ananias e Safira. Porque se Ananias e Safira, quando te visse o Barnabé doando aquela parte da igreja, fala, não, vou doar também, porque Barnabé doou. O que eles vão pensar da gente? Eles poderiam parar e pensar,
nossa, isso é uma avareza, né? E a avareza não é de Deus. Mas não Por que eu tenho que preocupar com as pessoas estão pensando? Eu não tenho que pensar aqui que Deus está pensando de mim, Sim, não em é? vez de falar assim, não, glória a Deus, Barnabé doou para a igreja, aleluia, tudo para a obra de Deus, não, queria se mostrar também. E que nem você falou agora, tipo assim, que nem a Asaf. Ele não era invejoso, ele teve um momento, mas a Asaf, ele tinha o problema da avareza. Ele já tinha. Então, se ele tivesse parado e pensasse, não, eu tenho avareza, isso não é... Ainda mais a igreja que ele estava, que era uma igreja tipo que o Espírito Santo estava, tudo na comunhão, não, eu tenho avareza, isso não é de Deus, e está repreendido em nome de Jesus. Não, já agiu e o fim não foi legal. Exatamente. Ó, pra você ver, isso é interessante. O conhecimento vai mostrando até pra gente, né? O conhecimento de Deus, ele é como se fosse um espelho, coloca, né, diante de você a palavra, o conhecimento da palavra de Deus, e você começa a ver, nossa, eu tenho isso, Deus abomina, isso aí Deus não gosta. Aleluia, eu preciso melhorar isso. Aleluia. E quanto mais você vai conhecendo, entendendo de Deus, mais você vai querendo melhorar. A irmã falou sobre o sentimento em relação à mãe, que ela perdeu, né? Eu lembro, irmãos, que minha mãe, ela faleceu em março, né, de 2021, 1º de março. A gente não esquece o dia, né? E aí, eu lembro que eu tinha, olha para você ver, embora eu lesse muito a Bíblia, embora Deus tivesse me dado algum entendimento, mas assim, eu tinha na minha mente, porque a Bíblia não fala, né, que Deus nos protege, que Deus nos guarda, essas coisas todas. Então, na minha mente, eu tinha, assim, que Deus me protegia. E que eu confiava muito em Deus. Então, tudo que eu temia, tudo que eu tinha medo, tudo que eu tinha receio, que era ruim, eu pensava assim, não, mas eu posso ficar despreocupada porque Deus vai me proteger de tudo. Assim, meu entendimento. Então, o meu conhecimento de Deus nessa área, nesse ponto, era que Deus me livra de tudo. Só que Deus livra, Deus guarda, mas aí eu fui confundir, coloquei tudo no mesmo pacote. Deus livra de tudo, ou seja, então quer dizer, nenhum mal pode me alcançar. Mas aí eu não entendi que às vezes o mal que eu penso que é mal, não é o mal para Deus, né? Mas então é o mal para mim, então Deus vai me proteger. E é assim que eu pensava. E eu lembro que por volta de janeiro daquele mesmo ano, eu estava um dia, eu estava saindo do banheiro, passando no corredorzinho para ir para o meu quarto, e assim, é como se meu entendimento abriu. Do nada, como se caísse uma coisa na minha cabeça, e veio assim, meu Deus, eu estou errada. Aleluia. Essa oração que eu faço para Deus me proteger, e achar que Deus vai me proteger do mal dessa forma, está errado, porque tem coisas que eu vou ter que enfrentar. Né? Tem coisas que eu vou ter que passar. Então, a proteção de Deus, que eu acho que é me poupar, não deixar nada acontecer comigo, ela está errada, porque, na verdade, a proteção dele também é me fortalecer, é me preparar, é me capacitar para enfrentar a situação. Aí me deu uma resistência. Não, mas eu não quero passar nada ruim. Aquela coisa assim, não, mas eu não quero. Aleluia. Mas aí depois, logo em seguida, eu pensei assim, mas não adianta. Às vezes eu vou ter que passar, e Deus vai ter que me passar certas coisas que eu tenho medo, eu vou ter que passar para eu perder o medo. Eu vou ter que passar por elas para perder o medo. A criança, quando ela vai andar, ela não tem medo. O pai não vai poupar ela de deixar ela andar. Porque se ele poupar ela nunca vai aprender a andar. E às vezes ele vai assim segurando e tudo, mas ele deixa ela lá com muito medo, apavorado, entendeu? Eu vou cair olhando para o pai, mas o pai coloca ela lá. E para ela é uma zona de perigo, porque ela não sabe, ela tem medo de cair. Mas o pai e a mãe deixam, porque aí ela vai segurando, né, fortalecendo os passinhos e de repente ela consegue andar. Ele não pode poupar ela disso, não pode. Tem coisas que o pai não pode poupar a criança, senão ela não vai aprender. Né? Meu filho protege ele, mas não deixa ele fazer, ele é super dependente. O menino não aprende a fazer nada nessa vida. Nada. Ele não vai resolver nada, porque tudo pai pensa assim, não, mas vai dar, não vai acontecer isso, tem coisa que tem que proteger mesmo. Mas tem coisas que não, ele nunca vai aprender, nunca vai desenvolver. E foi esse entendimento que veio no meu coração. E aí eu falei assim, não, aí eu abri meu coração, falei, não, Deus, eu aceito. Eu vou aceitar, porque
se eu quero crescer, se eu quero melhorar, então tem coisas que eu preciso aprender do Senhor. E agora eu entendi. E com muito pesar, né? Porque você fica pensando, o que será que vai vir, né? Aleluia, o que será que eu não quero enfrentar e pode acontecer? Mas tudo bem, eu aceitei. E isso foi por meados de janeiro. E quando foi em março, Deus levou minha mãe. E era uma coisa que eu tinha muito medo. Mas muito medo. Eu chegava a imaginar minha mãe morrendo e o que eu ia fazer da minha vida. Eu pensava assim, nossa, minha mãe morreu, eu tô perdida, né? Eu chorava, depois minha mãe cantando na cozinha e eu falei, meu Deus, eu tô chorando aqui, minha mãe tá viva ali, eu tô chorando, pensando que ela pode morrer, o que vai ser da minha vida? Né? Eu temia isso, mas temia mesmo. Mas Deus preparou meu coração antes. E na hora que eu enfrentei, é doloroso, né? Muito, muito mesmo. Aleluia. Mas só que aí eu vi uma confiança muito grande. Eu falei assim, e toda a vida eu não questionava, eu falava assim, Deus sabe por que Ele fez. Deus sabe. Eu queria que ela estivesse aqui, mas Ele sabe por que Ele fez. Ela está descansando. Aleluia. Agora ela está em paz. Aleluia. E o Senhor vai me sustentar como me sustentou. Até hoje tem me sustentado. Né? Já testemunhei o que Deus fez comigo depois que ela morreu, como Deus preparou as coisas. Então, Deus foi abrindo esse entendimento, mas era coisa que eu não tinha. Não tinha. Aleluia. Se Deus não tivesse abrido esse leque para mim, nossa, eu tinha acabado. O Pedro? O Pedro não, Paulo. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, esse conhecimento da verdade é só teoria? Não. Aleluia. Quando essa verdade entra dentro do seu coração. Quando você tem consciência dessa verdade, ela te liberta. Até o primeiro versículo que a irmã leu, é que o passo... sei. O caminhar caminhar é do homem. Não, eu sei que não é do homem o dirigir dos seus passos e nem do que caminha. Vamos ler lá de novo. Jeremias 10:23. Eu sei, ó Senhor. Que não é do homem o seu caminho e nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Então, o que aconteceu com a irmã? Como você tinha, igual a irmã falou, já tinha um outro certo conhecimento de Deus, era de Deus também. Mas eu vi de uma forma o Deus que me defende. O Deus que me defende. Mas faltava outro conhecimento também, que Deus também permite certas Deus coisas. Permite. Esse me faltava. Aí o Senhor falou assim, vou te dar agora o que permite também, o outro conhecimento, que você ainda não tem. Te deu para a irmã o conhecimento, como a irmã falou, né? Aconteceu com a sua mãe, você passou, né? Conseguiu passar tranquilamente, porque você conseguiu outro conhecimento. Exatamente. De Deus, também de Deus, é que ele está falando. Se eu não tivesse adquirido isso, gente, eu estava... O que caminha, Está né? lascada. Lascada, porque eu realmente ia lá no pó. Eu ia mesmo. Entendeu? Porque no meu caso, nosso caso, assim, a gente é solteira dentro de casa, né? Então, assim, né, não nem pai, né? Tem um padrasto. Não tenho pai. Então, assim, como que eu ia enfrentar isso? Minha mãe é aquela pessoa super protetora que sempre resolveu as coisas, aquela coisa toda. Então, como que eu ia lidar com isso? Eu não ia conseguir lidar com isso. Não, jamais. Ia ser muito difícil. Paulo? Não sei se tem muito a ver, mas foi igual o caso de Jó, né, que ele fala, né, o que eu temia aconteceu. E aí foi adquirir o outro conhecimento, né, que ele precisava. Exatamente. E olha que Jó tinha um conhecimento de Deus muito grande, mas naquela provação, ele adquiriu um conhecimento muito maior. Aí eu falei de coisas que eu não conhecia. Aí você fala assim, nossa, mas Jó falou do que ele não conhecia, mas olha o tanto que ele conhecia, né? Mas assim, faltava mais. Deus queria ampliar esse conhecimento. Né? Tá, achei que ia falar. Valéria. Ô, Ju, porque hoje eu estava lendo o Salmo, eu achei essa palavra muito interessante. Pode ler? Uhum. Salmo 119, 73. Eu achei muito interessante, né, o que o salmista pediu ao Senhor. Ele falou assim, as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Dai-me inteligência para que aprenda os teus mandamentos. Observei. Esse Salmo de 119 é maravilhoso. Ele pede o tempo todo para Deus dar ele conhecimento das Escrituras. Ele pede o tempo todo isso.
Porque se a gente for parar, aleluia, para meditar, irmãos, o conhecimento ele é libertador, igual conhecereis a verdade vos libertará. Ele protege a gente. Quando você vai adquirindo certos conhecimentos de Deus, ele te freia, né? Aleluia. Às vezes você vai cair num laço, mas você tem um conhecimento de Deus, da verdade. Aquilo gera um temor, mas eu não posso fazer isso. E te livra. Enquanto o outro que não tem conhecimento vai e afunda e quebra a cara, você não vai. Você não faz. Por quê? Porque você adquiriu um conhecimento e você sabe que aquilo vai te levar para o buraco. Deus já falou. Aleluia, então eu não vou, eu não quero cair no buraco. Eu já aprendi que eu vou cair no buraco se fizer isso, está escrito na Bíblia. Aleluia, então eu não vou. Muitas vezes falta de conhecimento mesmo. A perda da pessoa que a gente gosta, um ente querido, né, uma pessoa que a gente gosta muito, a perda deles quando eles partem, a gente fica triste. Todo mundo vai ficar triste, com certeza. Você fica triste com a pessoa que você gosta, chora, a questão toda, né? Mas agora, a outra questão que causa aquela revolta. Uai, o fulano não devia ter morrido agora, né? Não, ele tinha muitos anos pela vida ainda. O que é isso? Não, isso está errado, a pessoa quer revoltar. Mas por que a gente quer revoltar? Por falta de conhecimento. Quem falou que eu tenho a data que foi me dada? Ou que você tem sua data? Porque fulano é muito jovem. Porque ele é muito jovem. Que fulano é não sei o quê, para Quem morrer. dá a vida e tira a vida é Deus. E a vida é dele. Então, quer dizer, ele pode dar 1 mês de vida para uma pessoa, 20, 100 anos para o outro, 80 anos para o outro. Quem de nós comprou a vida? Ninguém. Igual os lírios do Quem campo, pagou? Que nasce numa noite e merece. Então, para a gente o não projeto de Deus para aquilo. Porque a gente não conhece isso, não tem esse conhecimento, o que a gente faz? A gente fica revoltado. Não, uma pessoa tinha que viver mais anos. Quem falou que ele ia viver mais anos? Ninguém falou isso. Quem determinou isso? Sendo que só Deus pode determinar, porque Ele é a vida. Tudo vive nele. Né? Mas por falta de conhecimento, a pessoa se revolta. Tem uns que saem da igreja, diz que Deus não existe mais. Conheci um irmão de uma igreja pentecostal que o filho dele morreu novo. E, nossa, ele blasfemou. Ele saiu da igreja, blasfemando mesmo. Blasfemou, mas blasfemou mesmo. Por que o filho dele? Por que Deus levou o filho dele? Terrível. O Ricardo ia falar alguma coisa? Exatamente. É mais difícil. O conhecimento, irmãos, ele ajuda muita gente. Vamos só ler aqui, ó, Oséias 6:3, que é o que eles citam muito aí sobre conhecimento, que eles acham que é só conhecimento, tem que ter conhecimento teológico, não sei o quê. E olha o que Oséias fala, 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Olha para você ver o que ele está dizendo. Volta. Conheçamos e prossigamos ao Senhor. Como a alva, né? Ou seja, o sol que está nascendo, será a sua saída, né? E ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Então, está vendo como o conhecimento ele é importante para a nossa vida? Ele abre a nossa mente, ele faz a gente enfrentar. Você vai passar uma situação que você não teria condições humanas de passar. Mas o conhecimento que você adquire faz você passar aquilo. Faz você passar pelo vale da sombra da morte, porque você lembra, porque tu, ó Senhor, está comigo. Aleluia.
Isso não é porque você decorou o Salmo 23. Isso é porque você alcançou esse entendimento. Então, você, enquanto o mundo vai despencar, vai entrar em depressão, vai parar lá no Sersã, porque está passando no Vale da Sombra da Morte, você está passando ali. Não, o Senhor está comigo. O Senhor está difícil, mas Deus vai me dar graça. Aleluia. Ele vai segurar minha mão. Ele vai me ajudar. Aleluia. Porque você adquiriu esse conhecimento que Deus, Ele está com você. Aleluia. Ele vai passar com você. Essa confiança. A Valéria? Não, hoje o negócio que o pastor falou também, que você falou aí agora, eu lembrei do salmista Davi, né? Que quando o filho dele estava doente, ele jejuava, orava pelo menino, né? Mas quando o menino morreu, ele entrou no templo e adorou. Só que o servo de Davi achou aquilo erradíssimo. Né? Eles queriam que continuasse chorando, continuasse lamentando, mas só que Davi tinha o conhecimento de Deus, ele tinha o entendimento que enquanto o menino estava vivo, ele podia orar pelo menino, clamar. Mas depois que o menino morreu, ele sabia que Deus era vivo e merecia toda a honra e toda a glória. Então, às vezes, a pessoa que não tem o entendimento, conhecimento de Deus, eles não conseguem compreender a atitude do cristão para com seu Deus. Eles têm uma opinião própria. Eles acham que a gente deveria ficar de cabeça baixa, chorando, arrancando os cabelos da cabeça. Então, quando eles veem, igual Davi, a situação de Davi, eles ficam assim, não, mas como assim? Mas igual você está falando hoje no ensinamento, é o entendimento que Deus já tinha dado para Davi, que ele adquiriu pelo Espírito Santo, né? Exatamente. Eu estava tentando lembrar o versículo que fala da sabedoria, adquirir a sabedoria, vai te livrar da mulher estranha. Eu esqueci onde que está. É Provérbios. É lá no início, eu acho. Então, tipo assim, olha para você ver, o conhecimento, uma sabedoria que dá livramento para o homem, que livra o homem, porque ele adquire o entendimento e ele se livra do laço, se livra das situações. Achou? Provérbios 2:10. Pode ler. Começa aí. Porquanto sabedoria entrará no teu coração e conhecimento será suave a tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão, para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegrem de mal fazer e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras, para te livrar da mulher estranha e da estrangeira que lisonjeia com suas palavras. Está vendo? Olha o livramento que uma pessoa recebe pelo conhecimento. Aleluia. Enquanto outros não têm muito conhecimento, ele cai igual o patinho. Aleluia. Vai e depois, como é que ele sai daquela armadilha? Mas o conhecimento, ele liberta, ele ajuda a pessoa, porque a pessoa, né, tem um conhecimento, não, mas a Bíblia, eu aprendi lá na igreja, isso e isso. Aleluia. Eu ouvi, aleluia, o meu pai me falou que a Bíblia, que Deus faz assim, assim. Eu não vou fazer isso, não. Aleluia, eu não vou mesmo. Aleluia. E ele se dá bem. Ele é bem sucedido. Aleluia. Por quê? Porque ele ouviu, guardou aquela palavra no coração, adquiriu aquele entendimento, o conhecimento foi entrando na mente dele e ele foi praticando. E à medida que vai praticando, mais ele vai tendo, mais a mente dele vai abrindo e ele vai recebendo livramento, ele vai crescendo, ele vai sendo livrado, ele vai sendo poupado de muitas coisas que os outros não são, porque Deus poupa também. Tem hora que ele não poupa de certas coisas, porque há uma necessidade. Aleluia, mas aquilo que precisa ser poupado, ele livra, sim. Aleluia, e tudo por causa do conhecimento. Ia falar alguma coisa? Aleluia, amém, moço? Pode falar. Só a última coisa que eu lembrei, igual Salomão, né? Ele pediu a Deus conhecimento, né? E às vezes a gente precisa ter esse conhecimento de Deus, esse entendimento, até para jogar uma causa diante do Senhor. Exatamente. Igual a gente conversou. Vamos supor, a pessoa chega aqui com uma situação, ele vai te contar de uma maneira. Mas se você não tiver aquele entendimento de Deus, aquele conhecimento, você pode julgar a causa errada. Totalmente então, errado. entendimento de Deus é para tudo, né? Exatamente. Você pode até aconselhar errado, né? Porque você não entendeu. Aleluia. Então, irmãos, que fica essa palavra no nosso coração, que Deus possa ampliar nosso conhecimento, porque isso é, como diz a Bíblia, é remédio para o nosso umbigo, fala assim, né? Ali é vida para a nossa carne, porque nos ajuda mesmo. O entendimento, ele
Irmãos, ele nos livra de muita coisa. Agora, esse conhecimento que o povo fala é um conhecimento que não faz sentido, né? Aleluia. Mas o Jeremias, quando ele falou, eu falei assim, eu sei, Senhor, eu sei que não é do homem, aleluia, o dirigir dos seus passos. Ele tinha entendimento disso. Perfeito, eu sei que não é. Você fala aquela parte lá do final de Eclesiastes, que não é, como é que é? Compor livro, ler livros. Muito estudar enfado é da carne. É tudo, né? Mas também se aplica, porque às vezes a pessoa, no caso, na carne, porque tem gente que às vezes busca muita intelectualidade, muita coisa, e do verdadeiro conhecimento a pessoa se afasta. E não só, né, no carnal, mas está no espiritual também, que é um enfada, aquela coisa toda, mas e o verdadeiro conhecimento? O pessoal não busca, né? Aleluia. Ao Paulo. Eu estou no caso, aquele caso lá daquele, não sei se você lembra, aquele rapaz que ele falou assim, que se Deus entregasse, né, o pessoal lá na mão dele, que a primeira coisa que saísse da porta, né, que ele oferecia holocausto. No caso, ele queria ali se adequar à falta de conhecimento de Deus, no caso? Exatamente. Ele não tinha muito grandes conhecimentos assim, né? E ele tinha até um certo conhecimento, porque quando ele chega, certo que eu falo assim, porque pelo menos da história do povo de Israel, quando ele chega, manda uma carta para aquele rei que estava afrontando, ele fala tudo. Quando o povo saiu do Egito, ele passou por tal lugar, ali, acho que eram os moabitas, vocês não deixaram eles passarem. Ele sabia isso tudo, que ele citou isso tudo. Mas fez esse voto. Ao que sair, se o Senhor me der graça, o que sair da minha porta, eu vou sacrificar o Senhor. Gente, com conhecimento, você nunca faria um trem desse. Não faria um negócio desse. Aleluia. E pior ainda, que pelo visto ele sacrificou. Aí que é mais falta de conhecimento, porque é uma coisa, nossa Deus, aprendi uma lição hoje, eu não devia ter feito esse voto, né? Eu não posso sacrificar minha filha porque o Senhor não vai receber, né? Então, quer dizer, olha você vê, uma falta de conhecimento que gerou um transtorno muito grande. Ele estava errado, mas assim, ele não devia nem ter, ele não devia ter ofertado, né? Mas aí gerou aquela coisa, um falso conhecimento, mas o que você promete para Deus, você tem que cumprir. Aí ele foi lá cumprir, mas só que estava com falta de conhecimento, que aí ele tinha que voltar, Deus, me perdoa, eu fiz um voto sem cabimento, e eu não vou fazer isso mais, era para ser uma lição para ele, mas não, se é oferta, você tem que cumprir, então, vamos lá cumprir, falta de conhecimento mesmo. Quando votares? Que fala que tem que cumprir aquela coisa toda, né? Então parecia que ele estava até certinho, né? Toma cuidado, sejam poucas tuas palavras, cuidado com o que você vai falar diante de Deus, né? Amém, irmãos? Aleluia, Jesus. Vamos receber o pastor com palmas e glória a Deus?